Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Hubert Gesser e, dando continuidade ao nosso curso, eu vou falar agora com vocês sobre correlação e regressão. Então, o conteúdo programático dessa aula está em definir o que é correlação, entender o procedimento de cálculo da correlação linear, compreender o valor de R de Pearson, que é o valor da correlação linear de Pearson, e entender o significado de regressão linear. Então, correlação ela é uma variável, uma medida estatística que é utilizada para medir a relação entre variáveis de natureza quantitativa. Então, só posso trabalhar com correlação quando eu estiver trabalhando com variáveis numéricas. Não posso calcular correlação entre variáveis nominais ou variáveis que não sejam numéricas. E uma vez caracterizada essa relação, eu posso descrevê-la através de uma função matemática, uma função linear, que é chamada de regressão linear, que é o instrumento então adequado para determinar os parâmetros dessa função. Então, aqui eu apresento para vocês um diagrama de dispersão. O que faz o diagrama de dispersão? Ele pega duas variáveis numéricas, quantitativas, e coloca num plano cartesiano, onde eu coloco uma variável no eixo x e outra variável no eixo y. Então, eu tenho três gráficos aqui com vocês. O primeiro, o segundo e o terceiro. No primeiro gráfico, eu boto uma variável no eixo A e uma no eixo B. E eu tenho uma série de linhas, de pontos que vão se unindo, e eu posso formar uma reta ascendente. No segundo gráfico, essa nuvem de pontos tem uma tendência de uma linha decrescente. E no terceiro gráfico, os pontos estão dispersos. Eu não consigo formar uma linha nem ascendente nem descendente. Os pontos estão dispersos. Nos dois primeiros gráficos, eu tenho uma caracterização da existência de correlação, porque o comportamento de uma variável afeta a outra, e vice-versa. Já no terceiro gráfico, eu não consigo identificar se valores grandes de uma variável se associam, ou estão correlacionados com valores pequenos da outra variável, porque os pontos, a nuvem de pontos está muito dispersa. Vejam aqui o exemplo da correlação, o primeiro exemplo, a correlação linear negativa. Ela ocorre quando valores pequenos da variável A tendem a estar relacionados com valores pequenos da variável B. Então, se vocês olharem aqui esse diagrama cartesiano, no eixo A eu boto uma variável de estudo numérica, no eixo B, outra variável de estudo numérica. Vamos pegar, por exemplo, o peso e a altura das pessoas. Cada pontinho desses, branco, representa um indivíduo. O eixo A eu boto a altura das pessoas e no eixo B, os pesos. As pessoas que estão localizadas nesse extremo são aquelas pessoas que têm menor estatura e menor peso. E as pessoas situadas aqui em cima, elas têm maior estatura e também maior peso. Verificam que há uma correlação entre peso e altura. Os valores pequenos do peso associados com valores pequenos da altura. E os valores grandes de altura associados com valores grandes do peso. Então, elas têm uma correlação linear dita positiva. A correlação linear negativa ocorre o oposto. Ocorre quando valores pequenos da variável A estão relacionados com valores grandes da variável B. Ou seja, quando as variáveis são inversamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra diminui. Posso pegar como exemplo renda familiar e número de filhos, duas variáveis numéricas. Então, se eu colocar no eixo A a renda familiar e no eixo B o número de filhos, cada ponto branco apresentado no diagrama representa uma família. Então, essas famílias situadas aqui em cima são aquelas que têm renda mais alta e o número de filhos pequeno. Já essas famílias situadas aqui nesse extremo são aquelas que têm renda mais baixa e um maior número de filhos. Então, são variáveis inversamente proporcionais e, por essa razão, elas são chamadas também de variáveis que apresentam correlação linear negativa. A correlação não linear, ela também existe, mas ela não pode ser mensurada pelo coeficiente de correlação que a gente vai calcular na aula de hoje. Ela aparece, por exemplo, quando o diagrama de dispersão mostra um conjunto de pontos que se aproxima de uma parábola, não de uma reta, e sim de uma parábola. Vejam aqui que o desenho formado com a união desses pontos tende a formar uma parábola. Isso acontece quando eu pego variáveis, por exemplo, que têm comportamento um pouco disperso, como coeficiente de letalidade de uma doença comparado com a dose de um medicamento. Então, verifiquem o que acontece é o seguinte. Se eu botar no eixo A o coeficiente de letalidade, ou seja, a chance de um indivíduo morrer, um indivíduo que está doente, por exemplo, ele tem uma chance elevada de morrer se a dose do medicamento é muito baixa. À medida que vai aumentando a dose do medicamento,
você diminui as chances desse indivíduo morrer. Ele aumenta a chance de sobrevivência, diminui a chance da letalidade, a probabilidade dele morrer. Só que se passar de um determinado momento, que é a dose ótima, você aumentar a dose, você vai aumentando a probabilidade de morte desse indivíduo. Por que acontece isso? Porque o indivíduo começa a se intoxicar pelo medicamento. A diferença entre o medicamento e uma droga é sempre a dose. Todo medicamento tem uma dose correta. Acima daquela dose ele faz mal à saúde. Abaixo daquela dose ele não tem efeito sobre a doença. Então, os estudos farmacológicos na área de farmácia, da indústria farmacêutica, por exemplo, trabalham com correlações não lineares, porque existe esse efeito que não é mensurado pela correlação linear. A correlação, então, ela pode ser expressa de várias maneiras. Nesse primeiro exemplo, eu tenho uma correlação linear positiva. No segundo exemplo, uma correlação linear negativa. Aqui eu tenho uma correlação não linear, como essa que a gente acabou de ver na parábola, e nesse outro exemplo, uma correlação inexistente, ausência de correlação. O coeficiente de correlação de Pearson pode ser medido por uma fórmula matemática que é um tanto complexa, que não é o objetivo do cálculo aqui na disciplina de vocês. Mas para apresentar a metodologia de cálculo, eu apresento aqui a equação. Ela pode ser um pouco assustadora a princípio, mas a resolução é bastante simples. Basta que eu monte uma tabela onde eu tenho os valores de x, que é a primeira variável que eu quero correlacionar, e y, que é a segunda variável que eu quero correlacionar. Então aqui eu apresento um exemplo para vocês. Vamos calcular o coeficiente de correlação para duas variáveis. Variável x é a população residente num determinado vilarejo. A variável y é a taxa de crescimento populacional desse mesmo vilarejo. E eu vou fazer um estudo em cima de 12 vilarejos, que é o meu N, o tamanho da amostra. A dúvida que eu tenho é a seguinte: será que os vilarejos que têm maior população são aqueles que crescem mais rapidamente? Ou talvez ocorra o contrário, os vilarejos que têm maior população sejam aqueles que crescem mais lentamente. Então, para tirar essa dúvida, eu monto uma tabela que tem 5 colunas. A primeira coluna é a coluna X, onde eu boto a população do vilarejo. Então, na primeira linha, que é o primeiro caso, o primeiro vilarejo, eu boto população de 101 pessoas e, para a variável Y, a taxa de crescimento populacional, 3,2% ao ano. O segundo vilarejo tem 193 pessoas e cresce 4,6% ao ano. E vou levantando esses dados até o último vilarejo, o 12º, porque o meu N é 12, onde moram 42 pessoas e a taxa de crescimento é de 2,8% ao ano. Montado esse pequeno banco de dados com os valores de x e y, eu monto colunas adicionais. Coluna x quadrado, que é pegar os valores de x e elevar ao quadrado. Coluna y quadrado é pegar os valores de y e elevar ao quadrado. E a coluna xy, a terceira coluna, é a multiplicação de x com y. Vou, então, ter 5 valores para cada caso, para cada vilarejo. Faço os somatórios de todas as colunas, estão representados aqui embaixo, e levo esses valores para a equação que eu mostrei anteriormente. Então, faço apenas uma transposição. Vejam, o n é 12. O somatório da coluna x vezes y é 5.706,2. O n aqui é 12. Somatório da coluna x ao quadrado é 251.538. Aqui é o somatório da coluna x, que é 1.452, elevado ao quadrado. Cuidado para não confundir o somatório de x quadrado com o somatório da coluna x elevado ao quadrado. São coisas distintas. O primeiro é o somatório da coluna x quadrado. O segundo é o somatório da coluna x, que é elevado ao quadrado. Então, eu estou substituindo aqui os valores, fecho a minha resolução de cálculo algébrico e vou achar um valor chamado valor de R, que aqui está apresentado como 0,69. O grande objetivo da aula é explicar e interpretar esse coeficiente, esse valor. O que significa dizer que o coeficiente é 0,69? Primeira coisa que você olha é para o sinal. Aparecer um sinal positivo? Sim, o sinal é positivo, o número é maior do que zero, está aqui representado. Se o R é maior do que zero, a correlação linear existente é chamada de positiva, ou seja, as duas variáveis são diretamente proporcionais. Então já posso tirar uma conclusão. À medida que a população cresce, o crescimento populacional também é maior. À medida que a população diminui, o crescimento populacional é menor. Os vilarejos que têm menor população crescem menos, os vilarejos que têm mais população crescem mais. Então, a gente verificou que foi encaixado nesse primeiro caso aqui, ó, o R deu maior que zero, correlação linear positiva. Se eu fosse ajustar esses pontos num diagrama de dispersão, eu teria uma reta ascendente.
A correlação perfeita é aquela em que o valor de R daria exatamente 1. Isso é raro de acontecer. Só se exatamente todos os pontos ficam situados nessa reta chamada reta imagem ou reta de regressão, que simplifica a exposição desses dados numa nuvem de pontos. Se o valor calculado fosse menor do que zero, eu teria uma correlação negativa. As variáveis seriam inversamente proporcionais. E a correlação negativa perfeita seria quando R fosse igual a menos 1, também um fenômeno raro de acontecer. A ausência de correlação ocorreria quando eu não conseguisse um valor próximo de 1 ou de menos 1. Seriam valores mais próximos de zero. Quando desse exatamente zero, indica ausência de correlação. Mas a gente precisa ter um parâmetro, né, para avaliar, para mensurar quando que eu considero existência ou não de correlação. Então se pensou, para fazer a interpretação desse coeficiente, num esquema. Alguns autores variam um pouco esse esquema, mas o senso comum mostra o que eu vou passar para vocês agora. Primeiro, o valor de R, que é a correlação linear de Pearson, varia de menos 1 a mais 1. Sempre vai ficar nesse intervalo. Pode dar menos 0,75, mais 0,25, 0,85, 0, menos 0,2, qualquer número entre menos 1 e mais 1. O sinal do coeficiente vai indicar o sentido, se a correlação é positiva ou negativa. Lembrando que positiva quando as variáveis são diretamente proporcionais e negativa quando as variáveis são inversamente proporcionais. E a outra coisa que eu olho é o valor, que vai indicar a força da correlação, se ela é mais fraca, se ela é moderada ou se ela é forte. Então, para efeito didático, a maioria dos autores diz o seguinte: quando eu fico no intervalo entre 0,6 e 1, no lado positivo, eu tenho uma correlação linear forte. E se eu encontrar um valor entre menos 0,6 e menos 1, eu tenho uma correlação linear negativa forte. Os valores que ficam entre menos 0,6 e mais 0,6 são descartados do ponto de vista da correlação. É como se eu tivesse uma correlação inexistente ou moderada ou fraca. Então a gente não leva muito em consideração. Então o ponto de corte seria o 0,6. 0,6 para cima, correlação forte. E menos 0,6 para baixo, correlação negativa forte. Então, para fixar melhor esse conteúdo, eu preparei alguns exercícios para a gente trabalhar. Antes dos exercícios, eu queria dizer que existem algumas variantes no cálculo da correlação. Nós vimos a correlação linear de Pearson, que é aplicada em dados numéricos, né, dados quantitativos. Mas os dados ordinais também podem sofrer o cálculo de correlação. Mas aí eu não uso a correlação de Pearson, eu uso uma correlação chamada de Spearman, ou correlação Rho, que quando a gente trabalha com dados não paramétricos, com dados não quantitativos, ou então dados numéricos que não têm distribuição normal. Por exemplo, em vez de trabalhar com peso, altura, que são dados numéricos, eu trabalho com conceitos, dados ordinais, como por exemplo, conceito A, conceito B, conceito C, conceito D. A gente sabe que o conceito A é superior ao conceito B ou ao conceito C, então eu posso ordenar esses valores mesmo não sendo números. E a correlação tal de Kendall, ela é utilizada também quando eu tenho um conjunto muito pequeno de dados e onde tem muitos valores que são empatados, ficam dispostos no ordenamento, ficam juntos. Então eu também não consigo trabalhar com a correlação linear de Pearson. Aí opto por esse tipo de correlação. O exercício que eu ia propor para vocês é esse aqui. São 4 frases onde nós vamos colocar falso ou verdadeiro. Então a primeira frase: quando o valor de R for maior que 0,6 ou menor que menos 0,6, a correlação entre as duas variáveis em estudo é forte. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Nós estamos olhando para o extremo da nossa escala de mensuração de menos 1 a mais 1. Então, verdadeiro. Os extremos é onde a correlação é forte. O sinal negativo de R indica que as variáveis em estudo são inversamente proporcionais. Claro, quando o sinal é negativo, inversamente proporcional. Quando positivo, diretamente proporcional. Então, verdadeiro. Próxima frase: ao se encontrar um valor de R igual a 0,6, não se pode afirmar que as variáveis sejam diretamente proporcionais. Claro que posso, o sinal é positivo, então elas são diretamente proporcionais. Então essa frase é falsa. Aqui diz não se pode afirmar. Na verdade, se pode afirmar. E a última frase pergunta se o coeficiente de correlação de Pearson pode ser aplicado em dados nominais. Falso. Somente com dados numéricos, dados quantitativos, dados nominais, por exemplo, o sexo, masculino e feminino, eu não tenho números para colocar no diagrama de dispersão. Então não dá para calcular a correlação.
com dados nominais, a gente usa outro procedimento matemático, estatístico, que são os testes de associação. Para dados quantitativos, a gente trabalha com correlação. A segunda parte da aula é destinada à regressão, que na verdade é um passo adiante da correlação. Quando a gente trabalha com correlação, a gente calcula o coeficiente e depois a gente verifica nessa nuvem de pontos do diagrama de dispersão que os pontos podem ser ajustados numa reta. A equação dessa reta chama-se equação de regressão. Então, sempre que desejamos estudar determinada variável em função de outra, fazemos uma análise de regressão. A análise de regressão, ela tem o objetivo de descrever, através de um modelo matemático, de uma função matemática, a relação entre duas variáveis. A variável que desejamos fazer uma estimativa recebe o nome de variável dependente e a outra variável, variável independente. Então essa aqui é uma equação matemática, uma função matemática que explica a regressão. Então o A é a inclinação ao gradiente, coeficiente angular, e o B é o coeficiente linear. Então vamos exemplificar essa regressão com o seguinte exemplo. Vamos imaginar duas variáveis, variável x, as notas de matemática, e y, as notas de estatística. Então aqui eu coloquei as notas de matemática e as notas de estatística, de um determinado grupo de alunos. A gente vê que um aluno A tirou nota 5 em matemática, 6 em estatística, um outro aluno tirou 8 em matemática, 9 em estatística, e assim por diante. Será que há um efeito de uma variável sobre a outra? O aluno que vai bem em matemática também vai bem em estatística, o aluno que vai mal em matemática vai pior em estatística? Não sei, vamos verificar através do cálculo da correlação e da regressão. Pelo diagrama de dispersão, eu coloco no eixo y a minha variável de estudo. A minha variável de estudo é verificar se as notas de estatística são influenciadas pela de matemática. Então, o eixo y, as notas de estatística. E no eixo x, as notas de matemática. Os pontos são colocados aqui. Eu formei uma nuvem de pontos que tem uma tendência de formar uma reta ascendente. Então, já posso concluir que deve existir uma correlação linear do tipo positiva. Esses estudos de correlação, esses estudos da obtenção dessa reta de regressão, foram feitos por esse sujeito aqui, ó, o Adrien Legendre, que ele obteve a equação da reta dos mínimos quadrados ordinários. Ele está pegando aquela nuvem de pontos e formando uma equação matemática. O procedimento de cálculo não é muito complexo, mas exige um pouco de habilidade matemática. Ele funciona assim, ó. O valor de A da equação é dado por essa expressão algébrica matemática. E o valor de B, da fórmula da equação de regressão, é dado por essa outra equação matemática. Para achar esses valores e colocar na fórmula, eu tenho que montar uma tabela com as notas de matemática, as notas de estatística, uma terceira coluna, que é a multiplicação de x com y, que é a coluna xy, e uma outra coluna, que é pegar os valores de x elevado ao quadrado. Os somatórios aqui de baixo, de cada uma dessas colunas, é que vai para a fórmula da equação de regressão, que vai dar os valores de A e de B. Então, estou substituindo aqui para vocês, coloquei aqueles valores, né, o N é 10, são 10 alunos, os somatórios de cada coluna estão substituídos aqui, ó, nessa equação, formando o valor de A e o valor de B. A deu 0,86 e o B 0,89. Coloquei esses valores na minha equação e formei a equação de regressão. 0,86x mais 0,89. Essa é a equação que vai me justapor, vai me reduzir toda essa nuvem de pontos, todos esses pontos aqui, a uma reta de regressão. Então essa reta de regressão obedece a essa função, que é muito útil no momento de fazer previsões. Eu posso pegar, por exemplo, conhecido um valor x, eu jogo nessa fórmula, por exemplo, se um aluno tirou 7 em matemática, que é a minha variável independente, eu consigo achar o valor de y, que é a minha variável dependente. A nota de estatística depende da nota de matemática. Então, para achar qual é a suposta nota, a previsão da nota de um aluno em estatística, basta que eu pegue 0,86, multiplique pela nota de matemática e some 0,89. Vou achar o valor da nota da prova de estatística. Estou fazendo, então, uma proposição para o futuro, uma previsão. No Excel dá para fazer esses cálculos de modo mais prático e mais rápido. Sugiro a vocês que elaborem uma tabela de dados no Excel, com duas variáveis quantitativas, e vocês podem depois inserir um gráfico chamado gráfico de dispersão, que é mais ou menos como esse aqui. No gráfico você pode plotar pontos e solicitar uma reta, a colocação de uma reta imagem. Essa reta imagem
nada mais é do que a reta de regressão. E a possibilidade, inclusive, de mostrar a equação já pronta e também o coeficiente de determinação, que é o r ao quadrado. O que é esse coeficiente de determinação? É o coeficiente de correlação elevado ao quadrado. Aqui no caso, 0,69. O que significa isso? Significa que 69% das variações obtidas na variável y podem ser explicadas pela variável x. Então, a variação explicada sobre a variação total é o coeficiente de determinação, é o r ao quadrado. Então, ele é muito útil para eu saber se existe ou não a influência de uma variável sobre a outra e o grau, quantificar o grau dessa influência. Para terminar, verificamos que dá para fazer, então, com essa função, interpolação e extrapolação. Vejam que naquele quadro de notas, a nota 4 não figura entre as notas de matemática. Mas se eu jogar aqui no x o valor 4, eu vou descobrir uma nota provável na estatística, na prova de estatística, que seria 4,33. Isso é feito um procedimento de interpolação. Eu estou pegando um valor que não existe, mas que está dentro do intervalo de notas existentes na matemática. Peguei o 4 fica entre a menor nota que eu tive e a maior nota. Então isso chama-se interpolação. Mas posso fazer também a extrapolação. Por exemplo, a nota 1 não apareceu em nenhum dos alunos que fizeram a prova de matemática. Ela ficou fora do intervalo. Porém, eu posso jogar na equação e achar o valor 1,75 para a prova de estatística. Eu fiz uma extrapolação. Eu peguei um valor de matemática que não existia naquele conjunto inicial e achei, por um método de previsão, a nota provável em estatística. Então, esse procedimento de correlação e regressão, eles são muito úteis no ambiente empresarial, principalmente quando você quer trabalhar com previsões e previsões baseadas em uma variável dependente que é quantitativa numérica. Então, deixo como sugestão para vocês os dois vídeos que estão expostos aqui, são do YouTube, um sobre correlação e o outro sobre regressão. Por enquanto é só e até a próxima.